Uma das maiores complexidades que nós temos hoje em relação à informação, lembrando que a informação ela nasce em dados, é a extrema quantidade de informação. E aí eu não estou falando mais de fake news, não estou falando mais de informação do celular, da internet, daquele site sensacionalista, nada disso. Eu estou falando realmente de contexto empresarial, de contexto organizacional. Então eu tenho uma quantidade enorme de informações em relação aos meus clientes, em relação aos meus fornecedores, em relação aos meus colaboradores, em relação a todo o macro contexto da minha organização. E aí eu estou falando de indicadores econômicos, microeconômicos, por exemplo, a renda regional, a renda do público na cidade, né? Mas eu estou falando de indicadores macros, como é o caso da inflação, IGPM, Selic, variação de moeda estrangeira, né? Então, como que eu faço para lidar com tudo isso? Será que se eu fizer tudo ali num pacote Office, um Excel, anotar certinho numa caderneta, vai dar certo? Em algumas situações, não. Nas outras, também não. Né? Dependendo do mix da empresa, dependendo da quantidade de operações da empresa, nós precisamos de um sistema de informação que seja robusto o suficiente para comportar todas essas operações, consequentemente, todas essas informações e de forma a tratá-las, distribuí-las de forma correta, ok? E para isso, neste momento, então, nós devemos voltar os nossos olhos para os componentes essenciais, aqueles componentes fundamentais para que um sistema de informação ele possa cumprir aí com o seu objetivo, né? Embasar lá a tomada de decisão, fomentar a inovação, fomentar a competitividade. E quais são esses elementos? Quais são esses instrumentos essenciais? Acompanha comigo. Olha só, o ponto principal, ponto de partida de um sistema de informação são os dados. Né? Tanto que eu deixo claro aqui, ó, é o elemento central. Não existe informação, não existe sistema de informação, não existe disseminação de conhecimento se eu não houver a minha entrada dados. Tá? Além de ser aí esse elemento central, né, é considerada a matéria-prima que alimenta esse sistema. Ok? O software de informação, né? Então é um programa que manipula esses dados, são divididos aí em software de entrada, análise, de saídas, exatamente para que haja um fluxo de dados eficiente. Edmar, você está falando aqui então que eu preciso de 3 softwares? Não, um único software. Ele faz essas 3 funções, mas isso precisa ficar muito claro. Imagina, olha, isso aqui é a entrada, esses daqui são os dados que devem ser processados e que devem ser transformados em conhecimento lá na saída, por meio de relatórios e tantas outras ferramentas, ok? Bom, essas tecnologias funcionam, é uma maravilha, beleza. Entretanto, tá? Se eu não houver o fator humano, na maioria das vezes, e aí maioria que eu falo, a maioria absoluta, vamos por lá, 90% das vezes, eu não tenho um sistema de informação eficiente. Okay? Por que o meu nome hoje, se você pesquisar, consta lá numa série de sistemas? Porque você já entrou no gov.br? Né? Outro dia eu fiquei assustado. Resolvi entrar numa aba lá, estava até procurando um certificado de vacina. Todos os meus documentos estão lá, de forma digital. Tá lá, minha identidade, meu CPF, minha carteira de habilitação, e aí tá o meu atestado de vacina, quantas doses eu tomei. Aí descobri que eu tava faltando umas 2 vacinas lá, uma doída, que é uma peste tal da antitetânica. Descobri por onde? Ali dentro. Por que essas informações estão lá dentro? Ah, porque alguém adivinhou, o sistema foi bater na porta de casa? Claro que não. Essas informações estão lá dentro porque houve o atuar de uma mão de obra humana e inseriu esses dados. Alguém que tinha conhecimento sobre esse sistema que o utilizou. É simples, vamos pegar uma das tecnologias mais avançadas que tem no mundo hoje, são os robôs que fazem a cirurgia, né, que diminuem. Outro dia eu ainda vi uma reportagem, o robô que faz a cirurgia de próstata, ele diminui o risco dessa cirurgia de 99,9%. Ok, perfeito, maravilha. Por trás dele tem quem? Um médico operando. Então, o pessoal, o fator humano, ele não pode ser dissociado em hipótese alguma da eficiência, da eficácia, do sucesso, do valor dos sistemas de informação. Ok? Dando continuidade a alguns outros componentes.
Banco de dados, né, é a base para o armazenamento e organização de dados. Eu recebo esses dados, eles precisam ser alocados, entre aspas, aí, guardados em algum lugar. O SGBD, que é um sistema de gerenciamento desse banco de dados. Então, eu tenho ali no back-office alguns outros softwares, que já está incluído nesse software principal, que faz essa gestão, que faz essa organização dos dados, né? Quando eu falo de depuração, de limpeza desses dados, essa aí é uma das funções do sistema de gerenciamento do banco de dados. Ok? E os componentes de hardware. Então eu demando de alguns equipamentos físicos, como é o caso do computador, dispositivos de armazenamento. Ah, mas eu não tenho nenhum pendrive mais. Eu não tenho mais HD externo, né? Mas nós temos um SSD lá no nosso notebook, onde esses dados eles ficam organizados. É isso daqui que nós tratamos como componentes de hardware. E essa história que não tem mais pendrive é outra pessoa, porque eu mesmo tenho uns 12 pendrive. Quando eu preciso, nunca sei onde estão as coisas, né? Fala de organização e algumas vantagens dos sistemas de informação. Primeiro, a organização e a interpretação dos dados. Essa seja talvez aí a vantagem mais proeminente, a vantagem mais latente de um banco de dados. Então, olha só, facilita a análise e interpretação de dados através de bancos de dados, planilhas e relatórios, extraindo informações relevantes para a gestão. Exploração de dados, tanto individualmente quanto integralmente. Por quê? Permite consultas específicas e também cruzamentos de dados de diferentes fontes. O que seria uma pesquisa específica? Olha, eu quero saber o quanto que vendeu hoje. Eu acesso o meu sistema, eu tenho lá as informações das vendas, ok? O que seria uma visão integrada, uma visão que compreende outra fonte? Eu quero saber o quanto que vendeu hoje de um determinado modelo numa determinada região. Então, eu tenho outras fontes, eu tenho outras informações que irão casar para que eu tenha uma informação agrupada, ok? Dando continuidade, o conhecimento ampliado oferece insights, informações, percepções sobre a organização, a própria empresa, o público, a concorrência, utilizando dados internos, mas também dados externos, para que haja exatamente um entendimento mais profundo, para que exista um entendimento mais integrado, mais holístico. Influência nas decisões gerenciais. No contexto atual, de um dinamismo absurdo, hoje a nossa decisão está toda baseada nesses sistemas, nessas informações, nesse conhecimento que é gerado aí por meio dos sistemas de informação. Ampliação de mercado, ou seja, utiliza a internet e redes sociais para expandir a atuação da empresa, conquistando novos clientes sem limitações geográficas. Mas isso acontece onde? Todos os dias que você entra na internet, que você faz uma compra, que você consulta um determinado produto, nós estamos falando aqui das operações de comércio eletrônico, ok? Então, desde a consulta do seu extrato no banco, nós estamos falando aí da posição da sua conta no banco, a minha está sempre negativa, é claro, né? Nós estamos falando aí de comércio eletrônico. Então, essa é uma ampliação de mercado. Hoje, eu, Edmarcos, aqui posso vender para um determinado produto, desde que licitamente, né? Para qualquer país do mundo. Inovação em produtos e serviços possibilita a oferta de novos produtos e serviços personalizados, aumentando a satisfação do cliente e a diferenciação no mercado. E aqui nós estamos falando da customização do produto, nós estamos falando da customização do atendimento, nós estamos falando da personalização do nível de serviço. Então você olha, quer ver essa personalização? Quando que há um tempo atrás você imaginava que você poderia comprar uma camiseta do teu time preferido? Então vamos pegar um time aí para não arrumar encrenca aqui no Brasil, vamos pegar um de fora, o Real Madrid. Outro dia eu ganhei uma camiseta do Real Madrid da minha esposa, eu virei e estava lá o meu apelido nas costas, Teco. Mas aí eu falei, mas será que é? Não, lá na própria empresa, lá na própria fabricante, você paga lá um valorzinho a mais,
E hoje, lojas como a Centauro, por exemplo, já faz isso. Eu vou lá, compro uma camiseta, quero colocar o meu nome, Edmarcos, o apelido, Teco. Eu vou dar para o meu pai, vou dar para um amigo. Eu consigo colocar o nome dele atrás. Isso é uma personalização. Convites. Hoje você tem uma série de serviços que são propiciados por meio da internet. E aí, com base no quê? Com base em bancos de informações, em sistemas de informações. Dando continuidade, eficiência na tomada de decisões, uma gestão de dados eficientes, né? Realimentação para metas. Olha, nessa região não vende, essa região vende melhor, né? Essa região ela demanda mais esse determinado modelo. Olha, esse pacote de 5 quilos aqui não vende nessa região, porque ali é mais estudante universitário, eles vão gastar um pacote de 5 quilos de arroz em um ano, tem que ser o pacotinho de 1 quilo, né? Aumento de lucros por meio da utilização efetiva dessas informações e por meio dessa possibilidade de ampliação do mercado, redução de custos. Antigamente eu tinha um colaborador só para fazer orçamento, né? Hoje em dia eu entro na internet, eu mesmo faço orçamento ali de acordo com esse sistema de informação e tudo certo. E, claro, a melhoria contínua. Ok? Entretanto, tinha que aparecer, né? O mais, contudo, porém, alguns desafios. A falta de integração. Então, hoje nós temos aí uma quantidade bastante elevada de dados, de informações dispersas em diversos formatos, em diversos locais. Controle limitado, os processos ainda são sujeitos a falhas humanas, basta eu introduzir dados errados. Fraudes, golpes, inconsistências, né? Afeta não só a qualidade da informação, mas a qualidade do meu produto, a qualidade do meu serviço, impacta negativamente na minha produtividade, né? Dados distorcidos dão origem a informações distorcidas, então, consequentemente, eu tenho aí um processo de comunicação ineficaz, isso dificulta, isso prejudica a minha relação, o meu relacionamento com os meus clientes, com os meus fornecedores, com os meus parceiros. Então, olha, basta cair a internet. Não vamos muito longe, né? Eu não preciso de um golpe, eu não preciso de uma invasão, eu não preciso de um ataque cibernético. Basta cair a internet. A gente fica em desespero, corta-se os braços e as pernas porque a gente não sabe o que fazer da vida, né? Agilidade reduzida, lentidão e burocracia elevada para responder a mudanças e oportunidades de mercado, diminuindo o quê? A competitividade, ok? O impacto da ausência de sistemas de informação. Utilizar sistema de informação é opcional? Sim. A não utilização? Também. Entretanto, eu como empresa, eu vou ter que arcar com o ônus. Né? Eu vou ter que arcar com o custo dessa negligência, dessa ineficiência. E a ineficiência organizacional, operacional, é uma delas. Né? A ruptura no fluxo de comunicação com os meus clientes, com os meus fornecedores, com os meus colaboradores é outra. A perda de dados, a perda de informações e a perda de oportunidades é outra. E aí, voltando ao quadro, para que nós possamos encerrar aí sobre os elementos fundamentais dos sistemas de informação, né? Quais são as estratégias para que nós possamos superar esses desafios? Poxa, eu tenho um excelente sistema de informação, né? Mas eu tenho rupturas, eu tenho problemas. Então, a adoção de sistemas de gerenciamento eficientes, treinar, capacitar o meu pessoal, né? Às vezes a falha ela acontece ali porque o meu pessoal não tem capacitação suficiente. Integração de hardware e software, às vezes o software é muito avançado, mas a minha parte física não suporta. Não, vou rodar um sistema aqui de desenho industrial que vai resolver 80% dos meus problemas, né? Em um sistema operacional de pouca capacidade. Ter foco na segurança de dados e para que nós possamos maximizar ainda mais os benefícios dos sistemas de informação, né? E aí aqui um outro equívoco da empresa, porque algumas empresas têm isso daqui como um custo, como um gasto, investir em ferramentas analíticas avançadas, em tecnologias modernas,
automatização de processos, né? Implementar a automação para otimizar operações, reduzir custos, aumentar a eficiência, diga-se de passagem os caixas eletrônicos, desenvolvimento de estratégias baseadas em dados, usar dados para informar a formulação de estratégia, né? Aquela história para nos afastarmos, para nos despirmos do porquê sim, porquê não. Olha, por que nós estamos adotando essa estratégia? Porque sim. Ah, porque eu senti no meu coração, porque meu calo coçou? Não, por isso. Eu tenho aqui uma série de dados que embasam essa informação e essa estratégia. E também em relação à melhoria contínua. Tá bom? Que ótimo! Eu tenho que olhar para aquilo e ao invés de colocar o dedo no colete e ir para a praia, né, não, tá tranquilo, tá beleza. Buscar sempre a melhoria. Tecnologias, inovações acontecem todos os dias, consequentemente. Aquela que você tinha como inovação há um mês, há 6 meses, há um ano atrás, daqui a um ano ela já está superada.